Hernandes Dias Lopes, Intervenções de Deus na História, capítulo 4, a Contra-Reforma. Na Alemanha, acontece uma das guerras mais tristes e dolorosas da história da humanidade, a chamada Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que dizima 15 milhões de pessoas, um banho de sangue. O período pós-reforma foi um dos mais dramáticos da história da Igreja, até porque, logo depois da reforma, começa aquilo que chamamos de contra-reforma. Esta faz uso de alguns expedientes para barrar o avanço da Igreja. O primeiro deles foi a convocação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que se reuniu de 1545 a 1563, toma algumas medidas, entre elas a que institui o que chamamos de jesuitismo, que era o braço armado do papado para impor o catolicismo à força. Os que professavam outra fé eram perseguidos, mortos e massacrados como hereges. Institui-se assim a Inquisição, que leva ao martírio centenas de milhares de pessoas. Institui-se o Index. No Index, as obras cristãs eram proibidas, inclusive qualquer Bíblia que não fosse a tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina. A perseguição prosseguia no mundo inteiro, mas um fato aconteceu na Holanda nos anos de 1618 a 1619. Em 416, Agostinho de Hipona enfrentava Pelágio, pois o pelagianismo não morreu. Ele estava vivo ainda na Holanda no século XVII. Então, levanta-se na Holanda um homem chamado Jacobus Arminius. Esse homem começa a pregar um semi-pelagianismo, dizendo que, na verdade, o homem não está em decadência, o homem não é incapaz espiritualmente, que, na verdade, é o homem que escolhe a Deus. Na Holanda, então, convoca-se um sínodo chamado Sínodo de Dort, que se reúne de 1618 a 1619. E nesse sínodo, cunha-se aquilo que chamamos de Sínodo do Calvinismo, mostrando que o homem está em estado de depravação total, que a eleição é de Deus e incondicional, e que a expiação é direcionada àqueles por quem Cristo morreu e verteu o seu sangue. Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação, mas efetivamente para salvar. E todos quanto foram remidos no sangue de Jesus são chamados eficazmente. Todos aqueles que são chamados eficazmente são verdadeiramente guardados e mantidos firmes, sem que haja possibilidade de fracasso, de queda, de condenação eterna para aqueles que são santos do Senhor. Porém, quero convidá-los a entrar num período da história que tem muito mais a ver comigo e com você do que todos esses outros, que é a história da Inglaterra, por estar muito mais próxima de nós. No ano de 1534, a Igreja da Inglaterra rompeu com o catolicismo romano porque o rei Henrique VIII e sua esposa, Catarina de Aragão, viúva do seu irmão, tiveram uma filha, Maria Tudor. Essa mulher, Catarina de Aragão, não pôde lhe dar um filho varão que o rei desejava ter para ser o herdeiro do seu trono. Então, ele resolveu divorciar-se de Catarina de Aragão para casar-se com outra mulher chamada Ana Bolena. O Papa não lhe deu licença para se divorciar, por isso ele rompeu com o catolicismo
criou uma igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, e passou a ser chefe da igreja. Pois bem, Ana Bolena não lhe deu um filho varão, deu-lhe uma filha, chamada Isabel ou Elizabeth. Depois, essa mulher foi morta e ele casou-se pela terceira vez. A terceira mulher deu-lhe um filho varão, a quem chamou de Eduardo. Assim, Henrique VIII teve 6 casamentos. Esse homem não era um protestante. Na verdade, ele fundara uma igreja na Inglaterra muito mais por conveniências pessoais do que por convicções teológicas. Ele mesmo impediu que a reforma chegasse à Inglaterra. O arcebispo Cranmer, da Cantuária, não conseguiu levar a reforma a efeito na Inglaterra. Com a morte de Henrique VIII, em 1547, seu filho, Eduardo VI, assumiu o governo com apenas 10 anos de idade. Obviamente, tutoriado e mentoreado pelos protestantes, a reforma está prestes a entrar na Inglaterra, pois os caminhos estão mais abertos. Porém, de forma impressionante, Eduardo VI, que tinha saúde muito frágil, veio a morrer precocemente em 1553, com 16 anos de idade. O que acontece? Sua irmã, Maria Tudor, assume o governo e, sendo uma católica convicta, resolve restaurar o catolicismo na Inglaterra. O primeiro ato dela foi levar para a estaca Ridley e Latimer, os bispos da Inglaterra. Quando eles estavam ardendo na fogueira em praça pública, Ridley disse para Latimer: "Coragem, meu irmão, porque nós vamos acender uma fogueira na Inglaterra que ninguém poderá apagar." Maria Tudor forçou Cranmer a retratar-se das suas posições e ele, no momento de titibieza e covardia, retratou-se. Mas quando todos pensavam que ele iria retratar-se publicamente de suas convicções, percebendo que seria morto de qualquer maneira, ele declarou publicamente: "Não me retratarei, irei para a fogueira, com um detalhe: essa mão direita que assinou covardemente a primeira retratação, eu a colocarei no fogo. Ela vai queimar primeiro", e isso aconteceu. Quando levado à fogueira, Cranmer pôs a mão no fogo até que ela fosse completamente consumida. Depois ele entrou na fogueira e morreu como mártir. A perseguição foi brutal, mas acontece então um fato tremendo. A perseguição de Maria Tudor não destruiu a igreja. Ao contrário, aqueles que foram poupados da morte fugiram para o continente, indo para a Alemanha, para a Holanda, para a Suíça, tendo contato com a reforma em Genebra. E o que acontece? Maria Tudor morre também precocemente, em 1558, com apenas 5 anos de governo. Com a morte dela, sua irmã Elizabeth assume o governo por um longo período, de 1558 a 1603, e abre mais as fronteiras para a reforma. Os refugiados voltam para a Inglaterra, fazendo 5 reivindicações. Queriam uma igreja pura, com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. Por isso, eles foram chamados na Inglaterra de puritanos. Após a morte de Elizabeth, em 1603, sem que tivesse herdeiro, porque ela não se casara, o filho de Maria Stuart da Escócia, Tiago I, chamado também de Tiago VI, assume o governo da Inglaterra e da Escócia ao mesmo tempo. Ele era anglicano e queria, de alguma maneira, manter vivo o anglicanismo na Inglaterra. No entanto, com a morte dele, seu filho Carlos I, em 1625, toma uma medida mais drástica. Reúne o exército e marcha contra a Escócia para impor-lhes o anglicanismo pela força. Os exércitos da Escócia rechaçam os soldados ingleses. O que acontece? Carlos I convoca o parlamento inglês para que coloque dinheiro e homens para guerrear contra a Escócia. Mas, com a maioria puritana,
o parlamento inglês não vota e elege a maioria puritana. O rei, desesperado, anula aquele parlamento e convoca outro, mas a maioria ainda era puritana. Começa então uma guerra civil na Inglaterra. As tropas do rei Carlos I de um lado, as tropas do parlamento, capitaneadas por Oliver Cromwell, de outro. O parlamento inglês, no dia 1º de julho de 1643, convoca a Assembleia de Westminster e reúne-se na Abadia de Westminster de 1643 a 1649, período que compõe o que nós chamamos de os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. A Confissão de Fé de Westminster, os catecismos breve e maior e os sistemas de governo. Na luta desse período, o rei é derrotado e decapitado. Oliver Cromwell governa a Inglaterra por 9 anos. Com sua morte, pelo fato de seu filho não ter o mesmo tino administrativo que ele, o poder volta novamente para Carlos II, filho de Carlos I, e começa a imposição do anglicanismo na Inglaterra. Preste atenção agora em alguns pontos importantes que quero mostrar. Estou falando de tensões e conflitos na igreja. Vamos descer um pouco mais e ver o que está acontecendo no meio do povo. Com a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, irmãos, a igreja começou a ficar sem vida. Sabe qual é um dos grandes perigos de uma igreja protestante? É aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso. Na luta pela ortodoxia, perder a piedade e perder o amor. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que essa igreja tornou-se uma igreja seca e árida. Dessa maneira, surge na Alemanha um movimento chamado pietista, com Jacob Spener. E o que o pietismo pretendia? Os defensores do pietismo estavam tão cansados da ortodoxia sem piedade que partiram para outro extremo, dizendo: agora queremos piedade sem ortodoxia. Olha que perigo! Não é desta maneira que a igreja protestante está dividida hoje? De um lado, ortodoxia sem piedade, de outro lado, piedade sem ortodoxia. Que perigo, que ameaça para a igreja. Foi a reboque do movimento pietista que surgiu também outro movimento, os Quakers. O movimento dos Quakers, com George Fox, em 1647, caracteriza-se pela valorização da experiência mística. A palavra Quaker significa tremor. Consideravam que ser espiritual estava associado a ter sensações físicas e emoções profundas. Portanto, se o indivíduo começasse a tremer, isso era sinal de espiritualidade. Ser espiritual significa ouvir a voz interior, sentir a luz interior, ou seja, começou a haver um desvio das verdades das Escrituras, em favor da ênfase em uma experiência mística e interior. A igreja passou a se desviar a partir daí. Preste atenção, pois esse movimento vai desaguar no experiencialismo dos movimentos liberais e vai desaguar nos movimentos neopentecostais. Mormente, a partir de 1906, na Rua Azusa, onde a experiência tomou o lugar da verdade.